Com a palavra, presidente da ONG Nação Mestiça, Euderli Castro de Sá Alves. Meu bom dia, né? Eu não sei o horário, mas para mim ainda é bom dia que ainda nós não almoçamos, né? Então eu saúdo a todos, né? Na pessoa do presidente, senador Demóstenes Torres, no qual desde já agradecemos o convite que foi feito, né? A ONG Movimento Pardo Mestiço, conhecido também como Nação Mestiça. Primeiramente, eu gostaria de começar, né? Falando sobre o PL 180/08, que trata sobre cotas raciais. E temos um do nosso patrono, né, chama-se Gilberto Freire, e o outro chama-se Darcy Ribeiro, o qual eu queria iniciar com a seguinte frase: a mestiçagem unifica os homens, dividido pelos mitos raciais. Próximo. O artigo 3º, né, que fala a questão, em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas com curso turno por autodeclarados negros, pardos e indígenas. Próximo, por favor. Bem, o artigo 3º, 5º desse PL, atribui ao IBGE a função de fornecer os dados populacionais para se estabelecer a proporção das cotas raciais de negros, pardos e indígenas. Porém, os dados do IBGE os dados populacionais fornecidos pelo IBGE têm dificuldade de apresentar a população rural de diversos estados, como o estado de Roraima, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. E a população indígena, que apresenta grandes variações segundo os números fornecidos pelo IBGE. Bem, o que a gente vê, segundo o gráfico que é apresentado, que há uma variação constante. Por exemplo, em 93, a população indígena, né, na região norte era 7.435. Em 95, 2 anos depois, a gente viu um crescimento de 7 para 17 mil e 17 mil. Aí, em 96, para 14, houve um declínio. E aí, se vocês veem, em 98, 30 mil. Aí, em 99, de um ano para o outro, aumento de 63 mil indígenas. E nós vamos ver no próximo slide, queria que passasse o próximo, por favor. A gente vê que nem que os filhos dos indígenas tivessem filhos todo ano, né, como fala o IBGE ali, não daria para ter esse aumento todo. Então, o que o IBGE fala como justificativa, né? Segundo o censo, em 91, o percentual de indígenas em relação à população total do brasileiro era 0,2, ou seja, 294 mil pessoas no país. Em 2000, 734 mil pessoas, 0,4% dos brasileiros, se auto-identificaram como indígena. Um crescimento absoluto no período entre censos de 440 mil indivíduos, ou um aumento de 10,8%. A taxa de crescimento dentre todas as categorias de cor ou raça. O total do país apresentou, no mesmo período, um ritmo crescente de 1,6 ao ano. Algumas possibilidades não excludentes podem explicar esse fenômeno. Crescimento vegetativo dos indígenas, que ainda numa magnitude insuficiente para justificar esse aumento expressivo. Aquilo que eu coloquei para vocês, senadores. Nem se os indígenas tivessem filho todo dia, não poderia gerar tamanha variação que o IBGE apresenta. B. Imigração internacional originária dos países linfóticos, que têm alto contingente de população indígena, como a Bolívia, Equador, Paraguai e Peru. Ou seja, há indígenas vindo para o nosso país. Então, seria também uma das justificativas do IBGE para o crescimento dos indígenas. C. Aumento da proporção de indígenas urbanizados que optaram por se declarar indígena no censo de 2000 e que anteriormente se classificavam em outras categorias, incluindo aí pessoas que não se identificavam com etnias específicas, uma das hipóteses mais plausíveis. Próximo, por favor. Então, próximo, por favor.
Então, o que a gente vê? O que está acontecendo? Isso aí é uma justificativa do IBGE. No nosso estado, a região amazônica, né? E aí a gente cita, inclusive, esse caso aqui, do que foi publicado na Veja, em 14 de 10 de 2005, que diz o seguinte: índios por imposição. Criada há 30 anos, a FUNAI tem uma história repleta de conflitos, mas as razões da polêmica que começou há 3 meses em Mato Grosso são surpreendentes. A Fundação pretende demarcar reservas indígenas de cerca de 2.000 pessoas que moram na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Elas são conhecidas como chiquitanos, descendentes de povos indígenas bolivianos, mas não se consideram índios, nem sequer se tratam como tal. Isso aí foi publicado na revista Veja, ou seja, estão obrigando o nosso povo a se declarar indígenas. Isso é um absurdo quando o governo federal começa a dizer às pessoas o que elas devem ser e não a autodeclaração. Próximo, por favor. Outro exemplo, isso aí é no Amazonas. E, por sinal, é no interior do Amazonas, que é minha terra, que é Itacoatiara, no interior do Amazonas. Aí eu digo para por que estão se autodeclarando indígenas? Aí saiu no jornal também, da marcação de 20.000 hectares de terra do Rio Urubu, em Itacoatiara, gera polêmica. A Comissão de Antropólogos, inclusive do Rio de Janeiro, criada em 86, e quem nunca pisara em nosso estado, gerou uma grande polêmica no Rio Urubu, no município de Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus. Trata-se de uma demarcação de 20.000 hectares de terras, denominadas de indígenas, sem contudo possuir sequer no local que possa ser respaldada a criação da terra indígena. Ou seja, nós, os mestiços da Amazonas, ou nós, principalmente o interior, ou se declaram indígenas, ou simplesmente perdem sua terra. Embora nós, assim como os afrodescendentes, né, que dizem que tem uma dívida histórica, os caboclos, os índios que estão aí, foi que escaparam da escravidão. Os caboclos, os mestiços da Amazônia, eles são descendentes do índio que foi escravizado. Próximo, por favor. E aí, assim mesmo, apesar de não ter indígena na minha terra, e eu digo porque moro, nasci lá, foi demarcada uma terra de forma brutal, onde famílias tiveram que rasgar suas identidades para se tornar indígena, ou então perderiam a terra. E o senhor presidente assinou o decreto homologando. No dia 27 de outubro de 2004, foi demarcado essa reserva que nunca existiu indígenas. Próximo. Destacamos a afirmação do IBGE. Migração internacional originária dos países teve alto contingente da população indígena. Já falei um pouco isso aí, né? Assim, próximo, por favor. Aí a gente observa assim, o artigo 6º, né, da questão do Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que seriam responsáveis pelo acompanhamento e avaliação desse programa. E também a FUNAI. Próximo, por favor. Atribui à CEPIR a função de acompanhamento do programa de cotas raciais. Significa expor os caboclos e outros mestiços à sua política de negação da identidade mestiça e de imposição da identidade negra a pardos. Isso aí eu quero relatar também a vocês. Nós, da Amazônia, somos a mistura do indígena com o europeu. Mas vocês vão ver, mais tarde, no gráfico que eu vou mostrar, o estado de Roraima vai se tornar o estado mais negro do que a Bahia. Porque pela classificação da CEPIR, e os dados estão ali em cima, que foi tirado do próprio site da CEPIR, onde a soma dos pretos com os pardos formam os negros. Só que a realidade amazônica é totalmente diferente. Só que, pela política do governo federal, nós vamos virar negros sem ter direito da autodeclaração. Próximo, por favor. E aí o gráfico, né? Pelo critério adotado pela CEPIR, o estado do Brasil proporcionalmente mais negro seria Roraima,
com 81% da população negra, seguido pela Bahia, de 76%. É aquilo que eu falei para vocês, soma dos pardos, forma os negros, embora nós sejamos mestiços de brancos com índios. Próximo, por favor. Outra coisa interessante, né, que eu queria colocar para vocês é o número de delegados da sociedade civil da 2ª Conferência Nacional da Igualdade Racial, que vai acontecer em Brasília no mês de junho, de 28 a 27. E eu queria chamar a atenção dos senadores, porque vocês também têm a responsabilidade, como senadores, como fiscalizadores do poder público. Então, na primeira conferência, né, a gente vê ali sociedade civil, o número de delegados da sociedade civil. Por coincidência, onde tem população declarada mais negras, houve um aumento de delegados. Então, quando a gente fala Conferência da Igualdade Racial, né, a gente entende que é igualdade para todos. Mas, como vocês podem ver nesse gráfico, está sendo priorizado, né, uma etnia em vez do povo brasileiro. Próximo, por favor. E aqui o Darcy Ribeiro, né, nosso patrono, ele fala o seguinte: nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de sê-lo, um povo mestiço e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos viveu por séculos sem consciência de si. Assim, até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. Então, se a gente for analisar a questão de raça, a raça não existe, porque o povo brasileiro foi construído em cima da sua mestiçagem. Não é a cor da pele, né, que vai definir o homem, porque se a gente fizer um exame geneticamente, conforme já foi comprovado, todo mundo é mestiço. E nós, Movimento Pardo Mestiço, nos chamamos de mestiço. E temos orgulho de nossas origens, do negro, do índio, do europeu. E nós usamos isso como forma de combater. Por que discriminar o negro? Por que discriminar o indígena? E por que hoje discriminar o branco com cotas raciais? Então, hoje não cabe isso no Brasil. E também nós trouxemos nossa proposta aqui. A proposta seria investimento na educação, né? O ProUni também por renda, porque muitos já teve acesso. O Amazonas, muitos estão entrando na faculdade, mas a renda é fundamental para isso. Não a discriminação por raça, que isso levará ao conflito que já está havendo no Amazonas, onde o movimento negro sempre nos persegue nas conferências, dizendo que mestiço não existe, caboclo não existe. Só tem que existir índio e negro. Para vocês terem uma ideia, a conferência, primeiro tinha judeus e tinha brancos. Hoje não tem mais brancos, porque hoje o oprimido quer virar opressor. E isso, vocês chamam a atenção dos senadores. Não pode deixar que jamais isso aconteça. A divisão do povo brasileiro. Isso aqui não é uma Ruanda, isso aqui não é os Estados Unidos, que precisou de ações afirmativas para que o povo negro conseguisse chegar à universidade. Eu acho que todos nós somos capazes, né, de nos capacitar e conseguir o nosso espaço. Então, seria isso. E também, né, uma das propostas que a gente traz, inclusive eu gostaria que o senador Cristóvão Buarque estivesse presente, porque Darcy Ribeiro ele falava muito o povo brasileiro, né, no seu livro, e também defendia a escola integral. É disso que nós precisamos. É da escola integral, é dos cursos profissionalizantes de volta no ensino médio, porque de lá ele já tinha uma profissão para ganhar o seu pão de cada dia. Não a escolha de raça, né? Para vocês terem uma ideia, o governo está sendo tão perverso com a gente, nós brasileiros, que eu fui fazer a inscrição do meu filho e lá eu tive que colocar qual era a raça dele. Uma criança que está no ensino básico. Fui fazer a matrícula da minha filha na Cefet, lá está a raça. Então, senadores, muito cuidado com esse projeto, porque o governo já está implantando a divisão racial no nosso país. O que eles querem de vocês é o aval de vocês para pregar o ódio que já está acontecendo na região amazônica.
onde os negros hoje perseguem mestiço, caboclo e quem for contra a sua ideologia. E eu queria até denunciar aqui. O rapaz do Fórum Afro da Amazônia foi ameaçado para não chegar até aqui, porque ele tem posicionamento contra as cotas. Isso é um absurdo. Isso é policiamento ideológico, senhor presidente. Nos perseguem por sermos contra as cotas e sermos a favor de igualdade para todo o povo brasileiro. Muito obrigada.